Então, é isso. Ok? Talvez senta aqui para ficar mais cheio. Ah! Não, tudo bem, né? Mas tem hora que ele tira. Agora, a Cláudia estava pedindo para não aparecer, né, muito, então. Só faço mais. Tá? Deu para ouvir? Isso. Para não aparecer o rosto dela, tá? Para ficar um pouco mais fácil para ela, inclusive por causa do trabalho, coisa assim, ok? Tá? Tá? Então vamos respeitar isso. Eu esqueci de falar lá, desculpe. Tá? Vamos ver como que a gente faz, né? Eventualmente, tá? Já sabendo que coisa. Isso. Onde é que vai Isso. passar? Não, isso vai ser usado para divulgação da Sangha. Tá? Ele está querendo montar um vídeo, né, de divulgação. Então vai acabar sendo usado em várias coisas, possivelmente. Não sei, porque o projeto é dele, né? Ele é cineasta, então ele que entende. Vamos. Daqui a pouco dá até mais de um vídeo. Sim, sim, exatamente. Ok? Bom. Então, boa tarde a todos. Estamos começando, assim, um retiro temático, Natsu Sashin, retiro de verão, que está sendo um retiro temático. Quer dizer, em lugar de ser um retiro de zazen mais zazen mais zazen mais zazen mais zazen, ou um retiro de zazen, samu, convivência, zazen, samu, convivência. Vai ser um retiro de palestra, estudo, reflexão, bate-papo, exercícios, atividades, todos voltados para o tema. E o tema, dessa vez, é o Zen do dinheiro. Falando do dinheiro? Sim. Então, para a abertura, nós recitamos um sutra, um texto clássico. A gente chama de sutra, né? Mas na realidade é um poema da época medieval chinês, que é recitado nos dias ímpares. Essa é a pronúncia certa? Tá. No mosteiro é recitado um dia sim, um dia não. No outro dia é recitado outro poema chinês também, de mais ou menos a mesma época. Tá? Bom, então esse que recitamos, alguém pode me passar o livro de sutras lá da estante? Não, isto, tá? Isto, obrigada. Muito obrigada. Bom, então, porque como eu não sou acadêmico, eu esqueço. Né? Então, que vem da época de 700, da Era Comum. Tá? O Sekito Kisen, que é um dos nossos ancestrais, e que viveu de 700 a 790. Olha a longevidade, já naquela época. Tá? E esse sutra, texto, em japonês é chamado Sandokai. E não coloquei a... Onde é que foi? Ah, está aqui. Você sabe colocar esse material? Ah, Muriel. Acho que você conhece. Para prender os pés. Ah, é Massa? Isso, tá? Isso, tá? Então coloca massa. Isso. Desculpe, eu esqueci de colocar. Porque realmente, o nosso gato passa, às vezes ele vai lá e se esfrega, outras vezes ele vai lá e dá uma mordidinha. Tá? Isso, tá? Okay. Então, vamos recomeçar. Depois a gente edita e... Isso,
Tá? Ok? Então vamos outra vez. Boa tarde a todos. Bom, acabamos de fazer a recitação de sutra, de texto, cerimônia de abertura, que estamos iniciando nosso Natsu Sesshin, retiro de verão. Natsu significa verão, Sesshin, retiro. A palavra Sesshin significa literalmente juntar a mente. Então, juntar os pedaços da mente, a nossa mente dispersada, né? Nós vamos unificar. E esse retiro, em lugar de ser um retiro zazen, mais zazen, também em lugar de ser um retiro de zazen, samu, convivência, zazen, samu, convivência, como nós fazemos muito aqui, é um retiro temático, quer dizer, nós vamos ter palestras, agora vai ser uma palestra, eu vou estar transmitindo conceitos, pensamentos, depois vamos ter reflexões, vamos ter exercícios, atividades, buscando, né, refletir a aplicação prática do tema. E o tema é o Zen do dinheiro. Dinheiro, vamos falar de dinheiro, mas como é que o monge vai falar de dinheiro? É exatamente isso que trata esse texto que acabamos de recitar. Então, vocês podem dar uma olhada, página 16, nos seus livros de sutras. É chamado Identidade do Relativo e do Absoluto. Em japonês é chamado Sandokai. E é ser recitado nos dias ímpares, nos mosteiros, como parte do serviço matinal. Foi escrito pelo monge Sekito Kisen, que viveu na época medieval chinesa. Viveu de 700 a 790. Olha a longevidade. E identidade do relativo e do absoluto. Às vezes isso acaba sendo traduzido como harmonia do relativo e do absoluto. E, em princípio, o que mais nos interessa é aqui, nas últimas duas linhas da página 16, luz e escuridão são um par, como o pé na frente e o pé de trás ao andar. Cada coisa tem seu valor intrínseco e está relacionado a todo o mais em função e posição. Vida comum se encaixa no absoluto como uma caixa à sua tampa. O absoluto trabalha com o relativo, como duas flechas se encontrando em pleno ar. Ok. Bom, o que acontece aí? Quando a gente pensa em termos de espiritualidade ou de religião, geralmente estamos nos referindo ao aspecto absoluto da vida. Tá? E o absoluto, basicamente, hoje em dia, podemos, talvez tenha a ver com física quântica. Né? Talvez haja, né, um ponto da física quântica começando a entender um pouquinho sobre o absoluto. Eu não vou dizer que estou entendendo tudo, porque é longe disso, mas começando a vislumbrar. Porque muitas vezes se fala tudo é energia, ou tudo é informação, tá? Tudo é consciência, tudo é uno, não há separação.
Então, sempre essas frases, estamos nos referindo ao aspecto absoluto. E o relativo, estamos nos referindo às diferenças. Eu, o outro, noite, dia, a dualidade. E aqui ele coloca muito claramente, são um par. Não se pode separar um do outro. Tá? São um par, como um pé na frente e outro atrás ao andar. E para andar, obrigatoriamente, tem momento que estamos na pé esquerdo, tem momento que estamos na pé direito. Não podemos ficar o tempo todo só no pé direito. Também não podemos ficar o tempo todo na pé esquerda. Muitas vezes as pessoas, quando vão para a religião ou vão para a espiritualidade, elas querem só pensar no absoluto. E achar que pelo absoluto vão resolver todos os problemas da nossa vida. E elas esquecem o fato é que vivemos no mundo material. A nossa expressão está sendo no mundo material. Então, no mundo material, nós temos que viver de acordo com as regras do mundo material. Na parte da espiritualidade, sim, temos que viver de acordo com as regras do absoluto. E temos que harmonizar os dois, com um pé na frente e pé atrás, ao andar, se queremos seguir o caminho de espiritualidade. Tá? Então, o fato que aqui eu estou fazendo questão, sim, de falar do dinheiro, o zen do dinheiro, a espiritualidade do dinheiro, isso não significa que eu sou materialista, porque eu não sou. Eu sou professora de Dharma. E o que eu procuro viver, eu pessoalmente, e o que eu estou procurando transmitir para vocês, eu espero estar abrindo as portas para a compreensão disso durante esse fim de semana, é a harmonia entre o absoluto e o relativo. É óbvio que o absoluto não tem dinheiro, mas o absoluto não paga aluguel. Né? O absoluto não tem problema de aluguel. O relativo tem que lidar com dinheiro. Porque temos que pagar aluguel. E fumaça de incenso não funciona para pagar aluguel. Ok? Aí nós vamos estar todo esse fim de semana discutindo, trabalhando, cada um consigo mesmo, e como grupo, como sangha, para a entidade que se chama sangha, né? Em algumas linguagens, forma de egrégora, né? Sangha, esse ser já existe aqui, já foi criado, já está caminhando, já está perceptível, mas também está precisando aprender também a lidar com dinheiro, né? Que isso vai ser a consciência do grupo, né? Da sangha, e para cada um na sua vida pessoal, na sua vida individual, vamos estar revendo as nossas atitudes, os nossos pensamentos em relação ao dinheiro, tá? Porque o dinheiro em si é só um símbolo, é só uma energia, é só mais uma energia. Mas é um dos assuntos super tabus que não se fala, não se ensina as crianças a lidar com dinheiro, né? Vamos dizer, ninguém aprende a gerenciar o seu dinheiro, cuidar do seu dinheiro, e muito pelo contrário, ficamos com muitos condicionamentos contra o dinheiro, ou acabamos ficando tão apavorados com o assunto que eu não quero nem pensar nisso. Ou começamos, não, mas eu quero espiritualidade, então, né, essas coisas do material, não quero nem saber. Nós temos que saber. E nós temos que integrar
o absoluto e o relativo. Harmonizar o absoluto e o relativo e entender, ter clareza de quando é que se aplica as regras, de qual elemento. Ok? Perguntas, comentários, partilhas. Dúvidas? Estão estranhando o que eu estou falando? Estão achando que faz sentido? Curioso. Hã? Curioso. Curioso, ok. Eu já tenho refletido sobre essa questão já há um bom tempo, já pesquisei. Teve um tempo que eu queria justamente até trabalhar no meu TCC em psicologia, essa questão de como lidar com o dinheiro de uma maneira de, quando a gente quer fazer algo, e aí fazer com que todas as pessoas se corresponsabilizem por isso e as formas de enxergar o dinheiro, ou enxergar valor, como que a gente gere algo junto, se responsabiliza junto com relação a isso, tá no âmago, né? Sim, sim, Disso. sim. E também eu estou fazendo um curso atualmente, um curso online, que inclusive o módulo agora, que eu ainda não vi, é sobre justamente a questão do dinheiro. Mas pela apresentação que esse cara que está conduzindo o curso deu, uma das vertentes é de enxergar o dinheiro como um meio, como uma ferramenta para algo que é maior, muito maior que o dinheiro. Ou seja, o que eu quero fazer, onde esse dinheiro vai me levar, o que eu quero fazer com isso? Isso, Algo que que é beleza. maior. Que beleza, Né? que beleza. Qual é a função do dinheiro na tua vida? Que beleza. A minha dúvida é se está pegando comentário. Tentei falar alto, né? Isso, né? Vai Falo de novo? pegando aí. Não precisa. Isso, tá? Que era Tá? isso, Ju. Depois Não vou a gente falar descobre. mais, né? Né? Mas perfeito, perfeito, né? E se você não terminou o TCC ainda, eu espero que saia alguma coisa de útil aqui, né? Que realmente, né? Mas a gente vê que mesmo estou sabendo que houve questionamentos, né? Como que a monja está fazendo um retiro sobre dinheiro, né? Ela é materialista, né? O que é isso, né? As pessoas achando até ruim. Então, parte dessa palestra inicial está justamente, não é ruim, é pé no chão. Né? Vamos encarar a realidade. E realmente vamos, né, trabalhar os nossos medos em relação ao assunto. Tá? Outros comentários, partilhas, perguntas? Por favor. É importante participar o máximo possível durante esse fim de semana. O espaço é seu. Tá? Ninguém? Ninguém? Ok. Então, vamos indo para o próximo passo. Eu vou deixar isso aqui para poder passar quando vai para perguntas e comentários, né? Então, vou explicar um pouco o que eu pretendo fazer esse fim de semana. Deixa eu ajustar a roupa de novo, que ficou preso aí ao material. Ixi, vai levar. Ok, bastante aqui. Se der, depois edita. Tá. Ok. Bom. Depois, por favor, assinem presença. Agora não, mas depois. Ok. Então, essa primeira parte. Essa primeira parte, nós vamos ver um pouquinho
o que o Buda falou sobre o dinheiro. E mais ainda, o que ele falou sobre ser rico. Como é que é esse assunto no budismo? Ok. Então, aqui é um texto para ninguém ficar achando, é só a Sensei que está inventando, falando. Né? Foi buscando outras fontes. E eu gosto muito de pegar de fontes da escola Theravada, justamente por estar mais baseado nos sutras clássicos, né, que são os mais próximos que temos dos sutras, dos ensinamentos originais de Buda. Então, esse é realmente de um monge do Theravada. Ok. Então, esse foi Karunaratna. Suvimali Karunaratna é o nome do indivíduo. Quem quiser, eu posso passar o arquivo, tá? Em inglês. Então, eu vou pegar alguns trechos que eu destaquei. Ok, ele fala. Então, estou traduzindo na leitura, tá? Então, às vezes eu tropeço. Ok. A atitude do Buda em relação à prosperidade. A prosperidade, a abundância material. Muitas pessoas, inclusive budistas, acreditam que o budismo rejeita a aquisição de confortos materiais e prazeres e se interessa exclusivamente com o desenvolvimento espiritual. E realmente alcançar Nirvana realmente é a meta. Mas o Buda estava bem consciente ao fato de que a estabilidade econômica é essencial para o bem-estar e felicidade. Nos sutras, ele menciona que há 4 tipos de felicidade baseados na prosperidade. São Atisukha, eu não sei a pronúncia de sânscrito, então vão me desculpar se eu errar, mas a felicidade de possuir, de ser dono de algo. Anavajasukha, a felicidade baseada na riqueza que é conquistado por meio através dos meios de vida corretos. Isso quer dizer, sem estar lidando com venda de armas que ferem, que machucam, não negociando, não lidando com abate de animais e a venda de carne, não lidando com a venda de álcool, não lidando com a venda de seres humanos, quer dizer, escravidão ou prostituição, e não lidando com a venda de venenos. Tá? Ok. Terceiro tipo. Ananasukha, a felicidade baseada em não ter dívidas. E quarto, Bhogasukha, a felicidade em compartilhar a sua riqueza. Esse tipo de felicidade é um conceito extremamente importante no budismo. Ok? Então, mesmo que o Buda, ele continua dizendo que mesmo que o Buda percebe que a estabilidade econômica é muito importante para a felicidade, ele também percebia o lado danoso da riqueza. Então, que as pessoas podiam realmente cair
nos desejos sem fim, nos desejos sensoriais, dos prazeres materiais e se perder nesses prazeres, tá? Então, e o Buda diz num dos sutras que não é por uma chuva de moedas de ouro que o contentamento surge nos prazeres sensuais. Então, que não adianta, tá? Então, quer dizer, desde o começo ele fala de riqueza não ser procurado por si mesmo, simplesmente para ficar rico, mas para alcançar vários dos objetivos e realizar deveres, tá? Então ele fala de 3 tipos de pessoas que podem ser encontrados no mundo: os que são totalmente cegos, os que enxergam com um olho e os que enxergam com os 2 olhos. Então, quer dizer, a pessoa que está totalmente cego não consegue nem conquistar riquezas e nem discernir certo e errado. E a pessoa que enxerga com um olho é a pessoa que pode alcançar riqueza, mas não consegue discernir entre o certo e o errado. E a pessoa que tem boa visão, que enxerga dos 2 olhos, é o indivíduo ideal. Então, ele pode conquistar riqueza e também distingue o certo do errado. Num outro texto, o Buda classifica as pessoas em várias categorias, que seriam de tama a tama, então escuro a escuro, depois eu explico. O outro de tama, escuro, para jyoti, que é luz, clareza, luz, eu vou dizer luz. O jyoti para tama, que seria luz à escuridão, e jyoti para jyoti, que seria luz à luz. Então, a pessoa tama é uma pessoa que está pobre e pode ou não ter qualidades boas como fé e generosidade. A pessoa jyoti é uma pessoa rica, mas pode ou não possuir as qualidades boas como fé e generosidade. A pessoa tama, então uma pessoa pobre, que não possui as boas qualidades, então que é maldoso e falta fé, irá de escuridão para escuridão. Então ele vai continuar na escuridão. A pessoa tama, a pessoa pobre, que tem fé e de uma disposição generosa, tenderá a ir da escuridão para a luz. E a pessoa jyoti, então, de luz, que não tem fé e generosidade, vai acabar indo da luz para a escuridão. Enquanto que a pessoa jyoti, então, uma pessoa rica, que tem boas qualidades de fé e generosidade, irá de luz para luz. Ok? Bom, e nós temos outro comentário, que às vezes a riqueza leva algumas pessoas a se tornarem avarentos, né? Mão de vaca. E Buda comentou que as riquezas que não sejam corretamente usadas vão para desperdício e não para o prazer. Ok, seguindo, vamos pular um pouco. O Buda ensinava 4 condições que
sendo realizados, dariam à pessoa prosperidade e felicidade. Então, primeiro, Uttanasampada. Então, a conquista através da atenção, da plena atenção. Então, ele descreveu essa qualidade como habilidade e perseverança e a aplicação de uma mente que investiga, né, que questiona, nos caminhos e nos meios através dos quais a pessoa pode organizar e realizar o seu trabalho de uma forma bem-sucedida. Aí o segundo, Arakansampada, é conquista através dos cuidados, né? Trabalhando com cuidado. E Kalyanamittata, tendo a companhia de bons amigos que têm as qualidades de fé, virtude, generosidade e sabedoria. E Samajivikata, mantendo um estilo de vida em equilíbrio. E esse último requer que a pessoa nem fique excessivamente animado, alegre, quando tem uns ganhos ou conquistas, e nem excessivamente chateado, desanimado quando tem uma perda, mas que tem uma boa ideia dos seus próprios rendas, de quanto ele tem de renda e das despesas, e de viver dentro das suas possibilidades. Tá? E é dado o conselho de não desperdiçar suas riquezas como chacoalhando a árvore de figueira para conseguir um único fruto, mas chacoalhando a árvore, fazendo todos caírem para o chão e sendo desperdiçados, né? E também, então, quer dizer, não vamos querer desperdiçar, mas também não vamos querer ficar guardando, sem desfrutar e morrer de fome. Morrer de fome, ele diz aqui. Então, as qualidades para o budismo, para a aquisição de riqueza, passam a ser, e para ter um bom nascimento na próxima vida, seriam as qualidades de fé, virtude, caridade, generosidade, quer dizer, e sabedoria. Tá? E olhando para essas condições, a gente vê o princípio de manter o equilíbrio entre o progresso material e o progresso espiritual, né? A harmonia do relativo e do absoluto. Ok? Deixa eu ver. Novamente aqui ele fala para adquirir as riquezas não se deve tomar como obstáculos nem o frio, nem o calor, nem as moscas, nem os pernilongos, nem o vento, nem o sol, nem as coisas que rastejam pelo chão, tipo baratas, né? Nem o medo da fome ou da sede, mas de estar preparado para suportar todas essas dificuldades. Então, quer dizer, estar preguiçoso e fugindo das dificuldades não é a melhor maneira de ter sucesso em ganhar,
em conseguir prosperidade, né? E também, novamente, ele repite que conquistar riqueza através da venda de bebidas alcoólicas, armas de guerra, armas de violência, drogas e venenos ou de animais a serem mortos, são todos condenados. Bom, e ele focaliza o conduto ético para evitar a perda das riquezas, da abundância. Deixa eu ver. Ok. Vantagens que o Buda fala de ter riquezas. Olha, quem diria que no budismo vai falar em vantagens de ter riquezas? Ok. Com suas riquezas, você pode dar felicidade a si mesmo, as famílias, a esposa, os filhos, os funcionários, os amigos e os colegas. E também fazer ofertas aos renunciantes e aos brahmanes, que é o equivalente daquela época dos monges, né, dos religiosos. E o Buda fala que a pessoa que gasta o seu dinheiro dessa forma pode ser comparado a um lago bonito, que tem água clara, azul, fresquinho, delicioso e cristalina. Olha que lindo! E que fica perto de um vilarejo ou de uma cidadezinha, do qual as pessoas podem buscar água, beber dessa água, se banhar nessa água, ou usar essa água para qualquer outra finalidade, né? E ele estende essa lista para incluir garantir as riquezas contra os desastres, como incêndios, como enchentes, contra o rei, né? Os excessos de impostos, as injustiças, contra os ladrões, contra os inimigos ou contra os herdeiros mal dispostos, que têm má vontade, né? Deixa eu ver. E ele orienta para também de gastar parte do dinheiro para os 5 tipos de ofertas. Que o primeiro é Natibali, para os parentes. O segundo é para Atihibali, que são os visitantes. Petabali, que são os ancestrais que já se foram. Rajabali, os impostos. Aqui os impostos do rei, né? Devabali, que são para os devas, os deuses letras minúsculos. E incluído neste também as ofertas para os renunciantes, os monges e os brahmanes, que olha, tem condição aí também, que se abstêm da preguiça e da negligência e que estão verdadeiramente disciplinados, bondosos e pacientes. Então, também não é para qualquer renunciante, para qualquer monge. É para ter critério para escolher. Eu espero que eu passe na seleção. Bom, vamos seguir. Então, sim, proteger a riqueza. Aí ele fala um pouco aí ele repita, vindo dos códigos de ética. Ele fala os deveres e obrigações do lego
são representados pelas 6 direções. Né? Pelo leste, os parentes e filhos. Pelo sul, os professores e alunos. Pelo oeste, marido e esposa. Pelo norte, amigos e associados. Pelo zênite, os religiosos e os leigos. E pelo nadir. Nadir? O empregador e os empregados. Ok? Então, 6 direções. Então, aí ele fala das obrigações e deveres do empregador com os seus empregados e do empregado para com o empregador. Aí ele fala das obrigações do marido com a esposa e da esposa com o marido. Obviamente, parte de acordo com aquela época. Né? E deixa eu ver. Bom, aí ele fala da ética, que basicamente se resume nas ações habilidosas e de não causar sofrimento para o outro, nem para si mesmo, nem para o outro. Tá? Então, fala duas frases. Aquele que se protege os outros. E quando você protege os outros, você está protegendo a si mesmo. Tá? Ok. Aí ele fala que essa proteção dos outros se faz através de tolerância, paciência, pelo não ferir e pelo amor, bondade amoroso e pela bondade. Tá? Às vezes fica um pouco difícil fazer a tradução porque de repente falta palavras para dar as sutilezas, né? Paciência. A ética budista insiste em que as ações devem fluir de um ponto de vista que não seja egocêntrico, mas que considera a si mesmo e os outros como uno. Aí voltamos para a harmonia do relativo e do absoluto. Está tudo aí. Ok. Aí vamos falar do desapego. Eu vi um comentário. Deixa eu ver, eu vou pedir para você repetir. Você me transmitiu uma fala em relação ao desapego. Pode me repetir? Está lembrado? Com relação ao apego nas relações, não é? Assim, Também. Não lembro com relação ao apego das coisas. Isso, mas é bastante semelhante. Eu havia comentado sobre a utilização da ideia de desapego num sentido de fugir de dever, fugir de responsabilidade com relação a algo ou alguém. Isso. Que é algo que é muito utilizado como uma desculpa psicológica por parte, inclusive, de praticantes nesse sentido, né? Isso. Muito bem. É isso mesmo, tá? O mau uso dos ensinamentos de qualquer religião para justificar a manutenção de comportamentos, padrões de pensamento e de comportamento neuróticos é chamado spiritual bypass, em inglês. O bypass, que vocês conhecem aqui no Brasil, né, e dessa época moderna, é na medicina, que seria, por exemplo, ponte safena. Né? Isso é coisa boa. Mas tem um outro significado do bypass, que é o seguinte. Eu fui criado nos Estados Unidos.
E na época, depois da Segunda Guerra Mundial, então, na época que eu era criança e entrando na adolescência, os Estados Unidos estavam iniciando um projeto de conectar o país por toda uma rede de estradas, né, tipo freeway, tipo, né? E essa é uma rede bastante complexa e né, impressionante. Então, aí o que acontece? Aí, então, se tinha uma estradinha que passava para um vilarejo, para o campus, e depois para um outro vilarejo, para o campus, depois para uma outra cidadezinha. E as pessoas, né, eram estradas de 2 pistas, então se andava mais devagar. Aí muitas vezes se chegava num vilarejo, parava para tomar um café ou para almoçar, para colocar gasolina e talvez até para pernoitar, talvez para fazer compras. Né? E aí depois seguia a viagem, continuando o caminho. Bom, aí começa a construção dos interstates, ou dos vias expressas. Então, inicialmente eram de 4 pistas. Né? Agora tem os que são 6 pistas, ou até 8 pistas. Né? Mas, só que essas, em lugar de passar pelos vilarejos, passavam pelo lado. E aí tem a saída para a vila tal, para a cidadezinha tal. Isso já está acontecendo aqui no Brasil. Tá? Mas ainda não está tão forte ainda. Mas lá, né, já estamos falando de década de 50 em diante, então estamos falando de 70 anos de desenvolvimento. E realmente é uma rede de estradas impressionante. Mas aí, de repente, um vilarejo que recebia, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000 carros por dia passando pela cidadezinha, dos quais alguns paravam, né, determinado percentual paravam para comer, para pernoitar, para fazer compra. De repente, passava direto. Não pegavam saída para ir até a vilarejo. Ok? Passavam pelo lado. E muitos desses vilarejos entraram em declínio e alguns realmente morreram. Né? São cidades fantasma agora. Mesmo a cidade onde eu fui criado, agora é vilarejo, não é mais cidade. Né? Então, quer dizer, o bypass também tem um significado ruim. Tá? Então, nesse significado que eu estou querendo mostrar, o spiritual bypass. Porque, por exemplo, a pessoa que tem um condicionamento emocional, psicológico, neurótico, de não expressar raiva. Ela tem medo de tudo e qualquer conflito, foge de qualquer conflito, vende a alma para tentar manter a paz. Tá? Aí essa pessoa muitas vezes vai chegar numa religião, pode ser qualquer religião, e se a liderança não for bem esperto, que santa ou santo, que paciência maravilhoso, que alma iluminada. Enquanto uma pessoa que sofre de enxaqueca, que sofre de úlceras e que vive atrás de uma máscara o tempo todo. E não está enfrentando a sua dificuldade verdadeira de ser ela mesma
defender os seus limites. Pode ser a esposa de um alcoólatra, ou marido de um alcoólatra, né? Tanto faz. Mas que santo de paciência, mas que entende tudo, compreende tudo. Não. 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 Está preso na neurose, não está se cuidando. Não está se valorizando. Isso não está ajudando ninguém. É sofrimento para todos e passa a ser considerado capacitador, né? O enabler em inglês. Né? Então, uma pessoa que possibilita para o alcoólatra continuar alcoólatra. Né? Então, está tão dentro do problema quanto o alcoólatra. Se fica falando que o alcoólatra é o monstro e o parceiro é o santo ou santa, né? Mas não, os dois estão doentes. Tá? Mas, quantas vezes chega numa prática religiosa e visto como santo? E isso é o spiritual bypass. Tá? Aí entra o desapego. Aí que é a coisa do budismo, né? Quando eu ouço a pessoa falar que está entrando no 8º casamento, é desapego. Ou a pessoa falando que perdeu o celular pela 6ª vez no mesmo ano, aí desapego. Não vem com esse papo comigo. Porque se eu aceitar esse papo, eu vou estar capacitando ficar no spiritual bypass. A melhor tradução que eu consegui achar era atalho espiritual. Atalho às vezes é bom, mas outras vezes está tentando encurtar um caminho e não está dando certo. Tá? Então, seja no sentido de material, seja no sentido de relacionamentos, desapego não quer dizer isso, não. Não quer dizer que não valoriza e não batalha para manter e para cultivar e para fazer crescer. Então, nosso dinheirinho, nós queremos que cresça. Nossos relacionamentos, queremos que cresçam, que se fortalecem. Ok? Comentários, partilhas até aí? Com relação a isso, o que eu entendo, né, é que, bom, a gente sim quer expandir, mas isso não é uma condição para a felicidade, né? Se, por exemplo, então, eu estou fazendo tudo para expandir os meus relacionamentos ou para ser próspero, mas acontece algo que faz com que eu perca tudo ou grande parte, bom, isso não é o meu fim, né? Não é a minha derrota total, né? Eu sigo. Isso. Né? Não é a sua derrota, acontece, mas obviamente vamos trabalhando para poder crescer e não precisar perder. Tá? Sim. Não, aqui uma pergunta que ficou ali que eu acho que a gente precisa pensar, né? Bom, se fala ali da riqueza, da prosperidade e da abundância, né? Mas só que não se diz exatamente o que é riqueza, o que é prosperidade e abundância. Eu até tenho uma noção, mas isso. Falasse, né? Isso, ok. Senão a gente não tenta. A gente está falando do quê? O que é esse? Isso, ok. Aqui estamos falando literalmente em dinheiro. Ter dinheiro. Mas quanto dinheiro E ter dinheiro. Isso, esse que cada um nós vamos trabalhar. Esse vai ser parte do fim de semana. Tá? Quer dizer, ter dinheiro não é só ficar preso no nível de sobrevivência. Tá? Porque, especialmente, é aí que entra. Se nós queremos seguir o caminho de espiritualidade, parte desse caminho envolve a generosidade, compaixão
e ajuda aos outros. Parte envolve, sim, doações para caridade. Não importa que seja somente para monges, não se limite somente aos monges, né? Tem muitas necessidades para também caridade, tá? E se eu estou no limite financeiro, mal conseguindo comer, como que eu vou praticar generosidade? Como que eu vou praticar caridade? Passa a ser, quanto mais eu tenho, quanto mais eu posso colaborar para o bem comum, tá? Então, para o budismo, é literalmente, quanto mais eu tenho, quanto mais eu posso fazer o bem no mundo, para os outros, tá? O budismo, ele apoia o direito a ter um nível de conforto, mas sem se perder nos prazeres do conforto ou do bem-estar. Ninguém precisa de 5 Mercedes-Benz. No fundo, ninguém precisa de um Mercedes-Benz, né? Você pode sair muito bem com um Fiatzinho, né? Talvez vai precisar de um carrão tração nas 4 rodas, se tem coisas no campo, com estradas ruins, ou se tem talvez um pick-up, se precisa carregar material, né, de acordo com o uso mesmo. Mas ter as coisas só para mostrar para os outros, olha quanto dinheiro eu tenho, né? Eu me lembro, num grupo onde eu cheguei a fazer treinamento, chegou uma pessoa que inclusive estava com voto para futura ordenação, que chegou de repente num carrão novo e falando, né, eu vou dar um valor, por exemplo, né? Contribuição mínima sugerido naquele grupo de prática, vamos dizer que era R$50 ou $10, né? Então, um valor, né? Não, R$50 daria $18, $15, né? Por aí, tá? E a pessoa chega mostrando um carrão novo, 0 km, tração nas 4 rodas, né? Aquele SUV, né? Aqui em inglês. E que estava pagando uma prestação de R$850, o equivalente por mês. E a pessoa já intenção de receber outra futuramente, estava fazendo contribuição mínima basicamente de R$50. Aí eu fiquei meio olhando, será que não dava para ficar com um veículo com prestação, vamos dizer, de R$800 e fazer a contribuição de 100? Será que não dava para, né, ajustar esse equilíbrio um pouco mais? Tá? Então, ninguém está tirando o direito de ter um veículo bom. Pode ser novo, né? Mas eu achei desproporcional. Tem uma pessoa que está com possibilidade de aguentar pagar uma prestação no equivalente de 850 por mês, está dando contribuição mínima no templo. Sim. Isso que você está falando tem tudo a ver com o que eu estava comentando antes sobre a corresponsabilidade financeira. Isso. Que existe uma técnica, né, que se utiliza, que é a do ponto de equilíbrio. Como é que funciona? Nós temos... Continuou ou para? Tá. Não sei. Continuou? Continua. Tá. Volta, filho, um pouco, porque eu acabei... Tá bom. Falando da corresponsabilidade financeira, existe uma técnica que se chama do ponto de equilíbrio. Então, vamos supor que nós temos esse retiro e nós todos que estamos participando dele, nós, então, a monja, então, ela apresenta os custos e aí, de forma aberta. E, bom, a gente, antes de acontecer, uma semana antes que seja, um tempo antes. Bom, vai acontecer esse retiro se a gente conseguir pagar. A gente vai ter esses custos. Vai vir uma pessoa de fora, vai ter tantas refeições, vai ter um lugar que a gente vai ter que ficar. É isso, sei lá, R$10 mil que seja. Não sei, estou inventando aqui o valor. Bom, então agora a monja mostrou então os valores, é isso aqui que a gente precisa.
e a gente vai fazer se a gente conseguir. Mas está nas mãos de todos nós aqui. Se a gente conseguir, a gente faz. Então agora cada um vai pensar dentro da sua própria realidade um valor que seria assim o ideal que eu poderia contribuir para isso. Depois que tu faz esse exercício, chega nesse número, pensa no valor que seria bom. Agora eu vou pensar um valor que eu daria e que seria super confortável para mim. Eu não teria que fazer nenhum tipo de esforço. E lá no primeiro eu teria que fazer um esforço considerável, um sacrifício. E aí, chegando nesses dois valores, a gente chega então no ponto de equilíbrio. Mas tu faz isso contigo mesmo. E depois tu, então, escreve numa folhinha, no envelope e tal, aquilo que tu, que tu acha que tu pode contribuir. Só que qual é que é a questão? Ninguém vê. Ninguém tá olhando para ti dizendo, tu deu tanto, só isso. Então isso faz com que tu tenha que te ver contigo mesmo, porque afinal, a não ser que tu creia que existe um Deus botando o dedo na tua cara, né? É tu contigo mesmo, sendo honesto e sabendo que, bom, se eu for muito avarento, pode ser que isso que a gente quer fazer junto não aconteça. Isso. Né? Bom. Não, é uma ideia excelente, pelo menos para associações, vamos dizer, comuns. Sim. A questão é que eu não estou aqui como prestadora de serviços. Eu estou aqui como monja e eu estou dando retiro, houve inscrições, eu não sei quanto que entrou, quanto que vai entrar. Tem pessoas que sim pagaram, tem pessoas que não pagaram, e eu não estou nem aí. Nesse ponto, não estou nem aí. Quem pagou, quem não pagou, quem paga depois, quem nunca paga, porque isso não é a minha função. A minha função é de dar os ensinamentos sem qualquer preocupação com retorno. Tá? A gente vai nas casas das pessoas, faz a recitação de sutras, recebe um envelope e a gente nem olha para o envelope. Tá? Para mim é indiferente. Eu dou um valor sugerido, realmente, porque é para dar uma base. Tá? E, fora isso, eu sempre falo, é de acordo com o coração e consciência e a possibilidade real de cada um. Ao mesmo tempo, sim, nós temos certas despesas obrigatórias que no momento não estão sendo, né? Nós sofremos um baque ano passado, então estamos procurando entrar no ponto de equilíbrio para crescer. E disso não tem segredos. Seria função da Sangha, sim, de sustentar a monja, não está acontecendo. A monja atualmente está se sustentando. E diferente da interpretação da impressão de muitas pessoas, não somos como a Igreja Católica e nem como outras igrejas protestantes. Nós não recebemos apoio financeiro externo, nem de Bushinji, nem do Japão. Eu, como missionário, eu recebo um tal de ajuda de custo que talvez acabe dando o equivalente a talvez R$200 por mês. Que não ajuda em muita coisa, não. Não é impossível, por exemplo, numa época, numa época de estar comprando casa, de estar solicitando doações individualmente, de templo em templo, individual, no Japão. Mas essa hierarquia, onde então tem meios de receber ajuda ou apoio, isso não existe. Em contrapartida, nós temos total liberdade de fazer como queremos. Dificilmente um monge, a partir do momento que recebe a autorização de estar liderando o grupo, dificilmente vai ser expulso,
por mais que outros monges possam discordar com as atitudes, ou coisas que aquele monge ensina, ou coisas que ele faz, tem uns que bebem demais, tem uns que usam drogas. Eu acho que basicamente a única coisa que pode eventualmente, mas nunca fico, né, eu não tenho, eu só li por cima, né, como uma possibilidade, seria de um monge acabar sendo expulso se ele cometer um crime federal, tipo assassinato. Fora isso, é liberdade total. Tá? Então, quer dizer, os que eu chamo dos meus superiores são meus superiores em termos de graduação como professores de Dharma. E eu obedeço eles quando eu obedeço, porque nem sempre eu faço o que eles querem, por respeito e não por medo ou por hierarquia. Tá? Eu não sou obrigada a estar obedecendo ninguém. Então, essa é a vantagem, né, do sistema. E a desvantagem, sim. Cada grupo é responsável por si mesmo. Da mesma forma que cada um de vocês é responsável por si mesmo. Então, esse respeito à individualidade é uma das coisas que eu adoro do Zen. Né? Agora, como que nós vamos levar esse grupo, sim, a entrar num ponto de estabilidade financeira, material, e para crescimento, para poder ter a sua própria casa com escritura e todo, ele consolidar para estar ainda existindo aqui o espaço, transmitindo ensinamentos e transmitindo valores para a comunidade daqui 500 anos. Essa seria a meta. E a minha esperança é de estar, né, despertando vocês para esse tipo de meta. Então, para estar despertando cada um para pensar além de si mesmo e de estar entrando na parceria realmente para consolidar uma coisa, construir uma coisa que possa estar dando continuidade e não simplesmente, né, mancando de um mês para o outro e vamos ver se mês que vem se consegue pagar as contas ou se a monge tem que tirar um pouquinho de poupança que ela tem ou como é que vai ser, né? Então, agora, tem um lado que, então, o monge, a postura do monge correto, não é de prestador de serviços. Então, eu acho que, né, o mais correto é contribuição sugerida, né, deixando claro que isso é flexível, que é sugestão, e que nenhum praticante sincero é barrado por questões financeiras. Isso está sempre na coisa, porque é a atitude. Em compensação, precisamos sim que os próprios praticantes, em algum momento, despertem no coração de se interessar pelo bem-estar material, econômico também. E que procuram retribuir. Mas eu não posso ficar exigindo isso. Ao mesmo tempo, considerando que o dinheiro virou um assunto tão tabu e tão contaminado aqui hoje em dia, né, justamente por causa dos abusos de muitas igrejas, inclusive, e por causa das corrupções, por causa de um excesso de mentalidade de vítima, né? Então vira um assunto que, como eu falei, ninguém está recebendo orientações sobre como gerenciar o seu dinheiro, como cuidar do seu dinheiro, como realmente fazer crescer, e entrou muitos mitos. E quando nós continuamos, nós vamos começar entrando nesses mitos sobre o dinheiro. Né? E crenças que não estão nos ajudando, tá? Então lembre-se o tempo todo, não estamos falando em estar lidando com dinheiro e querendo fazer o dinheiro crescer
simplesmente porque eu quero relógio de ouro, eu quero um Jaguar de automóvel, né? Mas, novamente, pelo budismo, é de ter o dinheiro para usar bem. Né? Eu acho que muito, muito bem. Né? Você quer um caminho de espiritualidade, mas quer fazer ele sem lidar com dinheiro? Você quer ajudar as pessoas quando você mesmo está na miséria? Né? Se quer estar com paz de espírito quando está preocupado com como que vai pagar a conta de aluguel? Né? Esse é um fator. Esse é um fator nosso. Né? Então, como nós vamos... então, seria sim para a diretoria, tá? Né? Bom, aqui, por exemplo, as finanças... Né? Está lá, tá aberto, alguém quer ver, está aí, está no computador. Tá? Ficou um pouco atrasado, mas acabamos de botar em dia. Então, prestação de contas, né? Quem não deve não tem medo. O Trump não quer mostrar para o povo americano, mas... né? Então... Tem parte que essa atitude que você falou é interessante, mas eu não sei até que ponto é o ideal pensamento para a prática no budismo. Né? Eu sei, né? Mas também eu tenho que comentar, né? Que nem por uma associação, vamos dizer, outro tipo de associação eu acho excelente, fantástico. Mas, sabe onde o Zen acaba tendo dificuldade aqui no Ocidente? Pelo menos um dos pontos, quando é comparado com mesmo os nossos companheiros do budismo tibetano, é que o Zen ele faz questão de estar desenvolvendo a prática sem mente de ganho. Tá? Tecnicamente, a pessoa que chega querendo fazer, né, interessada na meditação porque tem ansiedade e quer superar a ansiedade, tecnicamente é mente de ganho. Né? Eu quero ganhar alguma coisa. Tá? E o Zen quer ajudar a pessoa a superar esse mente de ganho para chegar na prática, pela prática propriamente dito. Simplesmente a prática pela prática. Porque aí se começa a sair do ego, que é isso, que é aquilo, que é outro. Aí, conclusão, o Zen também não gosta de falar em méritos. Que eu entendo, no tibetano se fala muito dos méritos. Se tem fases da prática onde é geração de méritos antes de uma determinada iniciação ou antes de um determinado passo. Tá? Então você vai fazendo a prática para gerar méritos, como se fosse uma conta bancária, na visão do Zen. Tá? Então, o budismo tibetano funciona, não estou colocando como uma crítica, mas estou colocando como diferença de abordagem. Porque a pessoa que vai entendendo a prática tibetana também vai chegando na iluminação também. Tá? Mas o Zen vai um tanto pelo outro extremo. E não gosto de ficar falando em méritos. Só que tem hora que precisa. Tem hora que precisa cuidar um pouco mais daquele... O que eu ganho com isto? Das pessoas, né? Não adianta chegar com um balde de água fria, já de cara, você não ganha nada, né? Então é parte de um território onde estamos buscando soluções, saídas, né? Eu acho fantástico que um dos grupos, um grupo
bem grande nos Estados Unidos, se consolidou mesmo. Eles não cobram para nada, é exclusivamente pelas doações. Eu não sei como eles conseguiram. Eu gostaria de conseguir assim. Escrever para eles lá. Né? Não, eles começaram, sei lá, 50 anos atrás e são todos professores legos que têm suas profissões, né? Então quer dizer, eles também não estão sustentando o monge, né? Sim. Desculpas que a gente vai ter que ir, terminou a entrevista. Ok. Tá, então muito obrigada pela presença. Isso, muito obrigada pela presença, pela filmagem, tá? Já estamos quase lá com o material, daqui a pouco. Oba, beleza, tá? E eu vejo você amanhã. Sim, eu vou ver se eu consigo vir amanhã. Ok. Tá na dúvida? Tô um pouquinho. Bom, nós vamos começar. Fecha a porta. Fecha a porta. O gato. Vai ser o mesmo horário à tarde? Não, amanhã a partir das 9. Tá, vai ser o dia todo. Isso. Tá. Isso, vai até as 4h30. Porque às 4h30 tem o Dharma Chat. Tá bom. Ok? Tá bom? Então Tá. Obrigado. Então, Obrigado. então vai. Tá? Tá bom. Tchau. Cuide-se bem. Tchau Tá. também. Muito obrigada. Eu que agradeço. Isso, Até logo, pessoal. até. Tchau. Tá bom? Tá bom? Deixa eu ver. Bom. Onde estava? Mais alguma coisa? Falando que lá nos Estados Unidos tem um grupo que consegue Sim. sustentar só com doações. Sim. Eles já têm mais de 50 anos e todos são professores leigos com sua própria profissão. Isso. Eles não sustentam nenhum monge. Isso, né? Então, que maravilha que conseguiram, né? Ao mesmo tempo, a gente vê muitos grupos realmente apanhando financeiramente, buscando, né, desenvolver os meios de viver no mundo material, né? Que, infelizmente, fumaça de incenso e espiritualidade não paga aluguel, não paga supermercado. Monge tem que comer e prédios têm que ser mantidos, ou tem que pagar aluguel, ou que tem que comprar. Então, essas são realidades da vida. Ok? Então, nesse trabalho, né, eu vou seguindo para a próxima etapa. Nós temos que equilibrar os dois aspectos. Tá? Bom, e realmente o dinheiro, a maioria das pessoas fogem de falar do assunto. Tá? Não é tratado nas escolas, nem as pessoas geralmente nem, quase não recebem educação, vamos dizer, neutro, objetivo sobre o dinheiro. Ok, bom. Nós temos um aspecto de que amanhã vamos estar sem eletricidade. Estão trocando os postes da rua. Né? Não sei se viu quando chegou. Tá? Então, a previsão é das 8 horas da manhã até 1 hora da tarde de estar sem eletricidade. Então, eu vou antecipar parte da parte de ensinamentos. Ok? Então, em lugar de já ir para a atividade, eu vou falar mais um pouco, para ter um pouco menos para falar amanhã. Ok? Com licença. Feche a porta, por favor. Eu quero. Sim. Eu não sei se é de alguém daqui do grupo, o Sandeiro, que ele está com a pisca ligada, pisca alerta. E aí Ui. pode pegar toda a bateria. Né? Obrigado pelo aviso. A gente viu, agora vai. Oi, é isso, perfeito, tá? Até logo. Muito bem. Ok, tá? Bom, então eu vou seguindo. Deixa eu ver. Eu vou pular uma atividade
que vai ficar para depois. Né? Bom, vamos tirar 10 minutos de intervalo, mas vamos ficar respeitando os 10 minutos, por favor, tá? Então, vamos né, fazer as necessidades, tomar a aguinha. Eu acho que eu trouxe bolo, alguma coisa, vamos ver, tá? Tá? Mas vamos fazer o mais rápido possível, porque realmente nos atrasamos. Começamos com 2 horas de atraso. Então, mas vamos fazer um intervalo, ok? Tá bom? Tá? Então, vamos fazer dedicatório sempre que vamos para o intervalo. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente, para que, junto com todos os seres, realizemos o caminho de Buda. Muito obrigada e até daqui 10 minutos. Tá?